Renato, hoje eu trouxe você num outro condomínio de uma construtora também que só tem no Texas, chamada Southgate. Southgate. Isso. Legal. Na semana passada a gente visitou uma casa da Highland Homes, né? E hoje a gente está numa casa que é por volta de $800 mil. $800 mil. Linda casa. Já Linda. gostei. Gostei do jardim e tal. Vamos lá, tô curioso. Vamos lá conhecer? Vamos. Nossa, que casa cheirosa. Cheirosa, né? Cheirosa. Você sabe que a Southgate, ela tem esse cheiro que é característico e a assinatura deles. Ah, é? Esse cheiro dessa casa? Nossa, é uma delícia. Todas as casas que você visitar da Southgate vai ter o mesmo cheiro. Legal. E essa casa que você falou que ela custa uns $800 mil. 800 mil. Nova. Quantos quartos? 5 dormitórios. 5 dormitórios. 5. Eles têm várias plantas, Tá. né? Essa mesma planta, com acabamentos similares, ela é um pouco mais alta. Então eu diria até 890 Tá. consegue exatamente essa planta. Qual que é a mais barata que você acha que eles têm? 800 mil. 800 mil. Exato. Tá bom. Tem mais barato que isso de construção nova? A preço na área? base é 760, mas aí a gente coloca Tá os bom. upgrades, eu diria 800 mil já Tá. com... Mas, por exemplo, das casas que você vende aqui no norte do Texas, tem uma construtora que tem casa de 500, de 600? Tem também? Tem. Essa é uma ótima pergunta. Até muita gente me faz, quero comprar uma casa de 200 mil. Não tem. Aí 200. é cacareco. Não, 200 aí não já... tem. Mas assim, valor mínimo de uma casa boa aqui no norte do Texas, mínimo, assim, valor de entrada, né, de uma casa decente, né, 400 mil. Já consegue legal. uma casa bacana. Tá. Que bom. Tá? Claro que não com esses acabamentos. Ah, não né? é verdade. né? Mas que graça isso aqui. Olha, que lindo. Aqui é o escritório e da mesma forma como a gente visitou a outra construtora, a Highland Homes, essa daqui também entrega com esse tipo de armário. Não, eu adorei assim, eles pintaram, eu já vi isso muito, né, no Instagram, no Pinterest, a marcenaria com a mesma cor da parede e da porta. Mas assim, a cor tá bonita, né? Tá, ainda mais pro escritório dá um charme, né? Dá um destaque. E tá bem rústico, assim, bem Texas, né? Essa tá com cara de casa, sabe, casa de lar? Tem várias, a gente vai ver lá na frente. É verdade. Por falar nisso, me fala uma coisa, o que você mais gosta no Texas? O que eu mais gosto? O que você mais gosta de morar aqui? O que tem no Texas que você mais gosta? Eu acho que é uma combinação, não existe uma coisa que eu gosto aqui. Eu gosto, acho que o primeiro ponto, eu gosto do conservadorismo que tem aqui, né? Eu gosto da organização, da limpeza, né? Aqui a gente não é uma região turística, né? Então quem mora aqui são famílias, né? A maioria são famílias com filhos em idade escolar. Então eu gosto desse ambiente e tudo é muito limpo, muito organizado, muito planejado, né? Muita gente vem pra cá e fala assim, nossa, mas cadê o lugar feio, o bairro feio?
Aqui no norte de Dallas tudo é bonito. Que bom, que legal. Vamos lá ver o resto. Aqui do lado é a garagem, né, que está servindo de escritório para eles, tá? Então a gente não vai mostrar. Aqui é o quarto de baixo. Isso, esse daqui é o quarto de visita, né, que a gente chama. Com o próprio banheiro. Isso, que é uma suíte. E aí o banheiro é uma graça também, não tem a banheira. E o closet junto. Exato. Eu percebi uma coisa, que todas as casas que nós visitamos, quase todas, o closet é dentro do banheiro. É dentro do banheiro. Ah, é aqui Sim. assim? Não é assim na Flórida? Não, o closet é sempre dentro do quarto. Por quê? Imagina só, deixa eu vir pra cá. Muito melhor. É muito melhor, você entra, tira a roupa, se troca, toma banho, se com troca. a porta fechada. Você sai do banheiro já pronto. Não, na Flórida você sai do banheiro, o closet é pra fora. Alguns são pra dentro, mas a maioria é pra fora. E o quarto de visita, sempre o banheiro não tem banheira. Tá. Por quê? Pensando nas famílias... Nas pessoas mais idosas, é perigoso a banheira. Exato, eles pensam também nisso. Vamos agora para a parte principal? Vamos. Uau! Que lindo! Nossa, adorei esses lustres. Gente, que cozinha! Nossa, ficou muito bonito. Bonita, né? Esse contraste do creme com o preto. E esse acabamento desse quartzo aqui é aquele leather, né? Que não é aquele polido. Nossa, ficou um luxo. Um fogão mais industrial. Com um chuchu. É engraçado que muitas vezes quando a pessoa vai para o design center, eles têm medo de ousar, né? Porque uma pedra preta né? Dessa... O preto, as pessoas têm medo de preto. Meus clientes também têm. O Alexandre, quando eu falei que eu ia fazer preto, ele falou assim, mas preto? E não ficou bonito? Lindo. Fica. O preto traz Dá um contraste, luxo. né? Traz um luxo, assim, é uma cor luxuosa, né? E esses metais aqui... É aquele champagne bronze, champagne, sei lá como champagne chama. bronze, que ele não é aquele bronze. douradão forte, né? Mas traz um contraste também com a pedra. Olha, lindo, que torneira né? diferente, né? Linda. E essa daqui tem a cuba. Aqui também, ó. A cuba de porcelana mais farmhouse. Farmhouse de porcelana. Lava-louça aqui é o quê? É lixo? É o lixo. Gente, eu nunca vi um lixo tão grande toda a minha vida. Embutido. Come mais. Do Go Big ou Go Texas. Muito bom. E aqui seria a área da mesa de jantar. Exato. Muito legal esse balcão aqui. Isso aqui você falou que a construtora pode entregar também, entrega. Né? Serve como um buffet também, né? É verdade. Até nessa casa, modelo, ela tem uma mesa redonda, mas eu acho que caberia até uma mesa maior aqui, não caberia? Caberia. Pelo tamanho? Caberia sim. Agora, aqui no Texas é como, por exemplo, no Brasil. No Brasil, a gente põe toda a comida na mesa, né? Aqui as pessoas põem toda a comida na mesa? Não. Põe num lugar assim ou a pessoa ou e a pessoa se serve e vem. Exato. Ela vai lá, pega tudo e senta na mesa. Exato. Na Flórida também é assim, nas famílias americanas são assim. Não se põe a comida toda na mesa, não. Exato. Faz tempo que não tem um jantar com comida toda na mesa. É verdade. E aqui a sala, aí abre, né? Tem o pé direito alto. Sim. E abre. Tem a sala, essa lareira é a gás. Lareira a gás, é aquele lareira a gás com as tochas falsas, né? Entendi. Como que chama? Você sabe? Você lembra? Não sei como é o nome em inglês. Ele tem um aspecto que imita 100%, parece que é uma lareira mesmo. Parece uma lareira de verdade, mas não é. Mas e assim, a porta também, né? Super... Um lanai bom, né? Não é que nem o da outra casa que era enorme, mas dá pra pôr uma mesa de almoço, né? Uma churrasqueira. Sim. Umas cadeiras ali. É uma casa muito linda. Muito bonito. Eles gostam mesmo desses lustres grandes, né? Gostam. Tenho casas que tem esse tipo de lustre até dentro do banheiro, você acredita? Imagino. Eu acho que é um pouquinho demais, mas
Tudo grande, né? Texas. É verdade, é tudo grande. Texas é tudo grande. Ah, e deixa eu te falar uma coisa. A gente vê muito no Instagram essas fotos de casas enormes do Texas por 350, 500 mil, mansões. Onde é isso? Existe? Existe, e muita gente me pergunta isso. Só que elas não são nas melhores localizações, não são onde tem as melhores escolas. Nem perto da cidade. E nem tão urbanas, exato. Então, assim, a maior parte dessas casas que a gente vê, né, no TikTok, no Instagram, realmente elas são ou ali fronteira com o México, ou são regiões mais afastadas, ali você precisa dirigir 30 minutos para ir no supermercado mais próximo. São isoladas. São mais isoladas. Verdade. Ou as escolas não são... faz sentido. É meio até esquisito, né? Umas casas daquele tamanho custar tão barato. Tem, né? A gente tem pessoal que fala assim, não, mas será que é fake news, né? Mas não, existe. E tem famílias que querem uma área mais descampada, uma vida mais de campo. Muito terra, né? Muita terra, 20 acres, 10 acres, aí Exato. sim. Aí sim, faz sentido. Aqui tem um lavabo, né? Que tá uma graça, né? Lindo. O Dani vai mostrar pra vocês. Lindo, com pia de mármore. Isso. E aqui é a suíte principal. Suíte principal, né? Como a maior parte das casas aqui no Texas, a suíte principal no térreo. E aqui tem essa bay window. Sim. Né? Eu não sei se essa bay window ela sai pra fora da casa, né? A bay window é aquela curvazinha, né? Aquela bay window. Essa aqui é a box window. Box window. Porque tem esse negócio de assento aqui. Que eu acho que ficou charme, bem. Fica, nossa. Bem casa de Pinterest, pra ler um livro aqui. Ou às vezes, por exemplo, você pega um sapato e tal, se não tivesse os bancos ali, você vem e coloca aqui, né? Mas lindo o panelado também ali na cama. E o pé direito alto, olha o lustre que a gente falou. Verdade. Pé direito alto. E as vigas, também a mostra, nesse caso eles pintaram de branco, mas muitas colocam a viga de madeira, né? Que na verdade isso daqui é falsa, né? É só decorativo. Não é a viga oficial da casa. A gente faz também isso. Mas aqui eles pintaram de branco. De creme, né? Da mesma cor do painel. Não deixaram marrom. Sim. E o banheiro, tô olhando daqui, é lindo, né? É lindo e enorme. Enorme, lindo. Então aqui é a casinha privativa. O quarto do vaso. Olha essa torneira de champanhe Bron. Nossa, lindo, lindo, lindo. Olha a quantidade de armários aqui. E é o que tá usando, né? O armário mais com tom de madeira, né? Tom natural. De madeira, Esse aí é o white oak, que é o carvalho branco. E tá muito na moda. Eu acho que estão usando demais e também vai ficar um pouco, daqui a um tempo o pessoal vai cansar. Mas é bonito, né? É lindo. Dá uma aconchegância. Até as luminárias, tudo. Essa casa, assim, a decoração deles foi bem casa de... Tem uma mistura de, né? Um pouquinho moderno, mas um pouquinho mais... Ficou vintage. Muito. Não sei se é essa palavra. E assim, não é tudo branco. Não é? Porque um banheiro todo branco, tudo bem, branco é lindo, branco fica limpo e tal, mas cansa, né? Armário branco, pia branca, parede branca, teto branco, fica tudo muito branco, fica aconchegante. E esse tamanho de shower? Nossa, isso aqui realmente podia fazer assim, pôr uma placa aqui, assim, ó, entra por aqui e sai por ali. Tipo, lava rápido. Lava rápido, e aqui é o nicho para esconder os shampoos. Exato. Eu só acho, Natália, que aberto assim é muito frio. Você não acha? Pode ficar gelado, né? E é facílimo, né? Você compra essa casa, você contrata a empresa, eles vêm e colocam um box a tampa de vidro temperado, mas assim, super generoso, né? Dá pra fazer uma festa do chuveiro aqui dentro. E o closet? Dentro do...
Dentro do banheiro. Uma coisa que eu sinto muita falta nos closets aqui americanos é o gaveteiro. Né? Gaveteiro. É porque eles têm cômoda. Lá no quarto, né? Então... eles usam as cômodas lá, mas é assim, você tem que pôr uma meia, você tem que pegar a cômoda lá, né? Depois voltar pra cá. Então... Sim. Mas você sabe que na década de 70 e 80, os closets na Flórida, eles eram entregues assim, desse jeito aqui, com essa madeira, e aí eles punham esses canos, que quando eu comprei a minha casa era desse jeito. Hoje, agora, é só aquele arame. Verdade. Só casa de milhões. Só o arame? Vem com aquele arame. Aqui nem a casa mais barata vem com arame. Não vem de arame. Então, assim, eu já vi casas, meu cliente pagou 1 milhão e acho que 80, 1 milhão e 30 numa casa em Celebration, veio tudo com arame. Ai, que dó. Mas aí é pra fazer realmente... pra você fazer do jeito que você quiser, né? Exato. Pra você melhorar, porque não dá. Mas lindo, lindo sim. Renato, me conta, lá na Flórida você vende mais casas de construtoras, casas novas? Que eu assisto os seus canais, eu vejo que você consegue passar o potencial da casa de revenda. Casa de revenda, né? Nós temos 2 tipos de clientes. Nós temos aqueles clientes que querem comprar uma casa num bairro já estabelecido e aí não tem nova, entendeu? Por exemplo, cidades como Windermere, Winter Park, Longwood, não tem condomínio novo, não tem mais terreno para construir. Tem aqueles condomínios antigos, maravilhosos, não que tem já está arborizado, não tem terreno vazio, não tem nada. Então aí tem que ser uma de revenda. E nós temos aqueles clientes que querem a casa nova. Assim, não quero casa nova, pode ser onde for, tem que ser nova. Então pode ser mais afastado? Pode. É mais ou menos meio a meio. Meio a meio. Meio a meio, E você, pelo visto, o que você gosta mais? Do potencial ou você tem mix feelings? Assim, quando o cliente quer comprar uma casa velha, eu já fico assim, gente, que trabalheira que vai dar. Vai dar uma trabalheira, tá? Quando ele compra a casa nova, é mais fácil a gente decorar e colocar as coisas. Quando a casa é velha, aí tira aquele pedaço de revestimento, aí tem mofo na parede, aí tem que tratar o mofo da parede. Então, assim, é bem trabalhoso. Fica bom também? Fica. Mas assim, o meu trabalho fica mais facilitado se fosse uma casa nova. Agora, se eu tivesse... quando eu fico muito tempo sem fazer, daí eu sinto falta da reforma. A reforma, eu quero pegar uma reforma. E você? Eu tenho mixed feelings, assim, eu gosto muito da casa nova, literalmente, porque ela tá pronta, ela tem, depende também da construtora, porque tem construtoras de casas novas que entregam um acabamento que dá dor de cabeça, né, e depende muito, tem muitas famílias que preferem casas novas porque ela tem um toque mais moderno, principalmente aqui no Texas, as casas de revenda, na maioria das vezes tem um armário mais escuro, uma decoração mais tradicional, assim, mais carregada, mais pesada. Dá pra reformar? Dá, tudo dá, né? Mas vai ter que Mas aí tem que arrumar um empreiteiro, é um pouco mais difícil. Comigo acho que já é mais fácil, que a pessoa já vê que eu tô ali e vou fazer. Sim, já vai fazer. Mas a gente tem profissionais muito bons aqui, ou dá também pra chamar você pra vir aqui e deixar bonito como você deixa lá. Obrigado. Você faria? Eu faria. Mas aí teria que arrumar os empreiteiros, assim, fazer o projeto tá na mão deles. Mas assim... É mais obra, né, de construção. Você vende mais casas novas, então? Metade. É metade também. Tem muita gente que quer localização. Localização. Né? Uma área mais urbana, então aí... Não tem condomínio novo, né? Exato. É isso aí. Esse condomínio, por incrível que pareça, ele é um condomínio que a gente encontra casas novas e é um condomínio que a gente tem casas a partir de 450 mil aqui. Legal. E ele está inserido numa região aqui em McKinney muito urbana. Então, assim, tem um Costco na esquina, tem escolas aqui do ladinho, tem um hospital, tem todo quanto é tipo de comércio a menos de 5 minutos. Que legal. É um dos únicos condomínios que a gente consegue encontrar casa nova inserido na área urbana. Nós passamos por aqui, então isso aqui é a despensa, né? O que é isso aqui? É um closet debaixo da escada para guardar
aspirador, calça, e ali é lavanderia. E aqui é a lavanderia, exato. Tá. E essa porta de vidro que a gente está vendo é o acesso da garagem, né? Tá. Então aqui na casa normal aqui é a garagem e tá funcionando o escritório da construtora. Da Southgate, tá. isso. E aqui é o mud room e aqui é a lavanderia. Eu gostei que eles fizeram esse contraste de preto e creme. Ficou muito bonito. Ficou. Tem bastante armário, tudo. Tamanho Vamos lá bom. ver o segundo andar? Vamos. É tão bonito esse... Na Flórida, isso aqui é um upgrade? Esse não, esse é o padrão. O que é upgrade é não ter carpete na escada. Tá. O padrão tem carpete. Mas não vem assim com uma mureta de drywall, né? Não, nessa lá é uma mureta de drywall. Isso aqui é um upgrade de uns $7.000. Caramba. Não, depende da construtora. Aqui é o padrão. E aqui esse espacinho, a gente sempre fala que é o espaço já da árvore de Natal. Ah, tá. Né? Eles falam que é o espaço da árvore de Natal. O Alexandre falou isso também, que é ali que ele vai pôr a árvore de Natal. Aqui no segundo andar é o loft, né, que a gente chama do game room, que dá vista também ali pro tem esse térreo. balcãozinho, assim, né? Tem esse balcãozinho que olha lá embaixo. Sim, muito legal. Graça. E para ter suporte para esse loft, eles fizeram até uma área de bar aqui, né? Dá para pôr uma adega. Tem uma pia, uma geladeira, fazer um café, né? Sim, dá para pôr uma cafeteira para você não ter que descer. Pode ficar aqui em cima, muito legal. E aqui em cima são quantos quartos? São 3 dormitórios. 3 dormitórios. E 2 banheiros. Tá bom. Vamos lá então? Então desse lado, a gente tem uma sala de cinema. Ainda tem mais um cinema? Mais uma sala de cinema. Eu acho que a sala de cinema aqui no Texas é meio que obrigatório. Todas as casas que nós olhamos tem uma sala de cinema. Tem. As casas acima de... Sem janela. Sem janela. Sem janela. Porque ela é de cinema mesmo. Né? É muito comum e para as casas acima de 3.000, 3.200 square feet tem uma sala de cinema. E essa é uma TV de 85 polegadas, né? Olha só. Enorme, né? Você apaga tudo aqui. Sim. E assiste o filme, a Netflix, a série. Eu penso muito que as casas, aqui o layout, eles são pensados família. Sempre assim, família. Tanto eles chamam de game room, sala de cinema, tudo que envolve, né, esse convívio com a família e crianças. Porque também, assim, é diferente da Flórida, né? Tem meses muito frios que você vai ficar muito tempo dentro de casa. E no calor também é muito calor para ficar do lado de fora. Então, assim, joga, assiste filme e tal, isso aí. Né? Muito legal. Ó, desse lado são 2 dormitórios. E um banheiro. E um banheiro que atende esses 2 dormitórios, né? Tamanho bom, essa cama é o quê? Queen size, né? É uma queen size, ainda sobra espaço. Generosos os quartos aqui, realmente, das construtoras. Tem um closet ali. E aqui tem o banheiro. Isso, o banheiro que dá o suporte para esses 2 dormitórios, né? E esse quarto verde. E esse quarto. Essa cor realmente. Acho que eles erraram um pouquinho a mão, né? Deram uma exagerada. Não, o designer pegou aquele papel de parede, levou lá na loja e falou assim: eu quero esse verde aqui do papel de parede para fazer o quarto todo. E acho que depois que ele pintou, ele falou assim: ficou... não, assim, você sabe que fica bonito uma cor, mas não pode, principalmente para quarto, por exemplo, isso aqui seria uma ótima cor para um salão de jogos. Sim. Uma brinquedoteca de criança, tal, mas para quarto... Tem que ser uma cor mais calma, né? Não pode ser uma cor cítrica, né? O amarelo limão, o verde limão, o azul, tem que ser uma coisa mais por exemplo, uma cor dessa na cozinha ficaria horrível, né? Mas assim, muito bom. O espaço do quarto, as janelas, né?
Falta só um quarto para nós olharmos. Vamos lá, já vimos 1, 2, a sala de cinema e o terceiro lá no fundo da casa? Lá no fundo. Vamos tá lá. Bom. E o terceiro dormitório aqui do segundo andar é uma suíte. Ah, tá. Isso é uma suíte. Isso. Ai, que delícia. Nossa, adorei a cor. Essa daqui tá com uma cor mais tranquila, né? Mas... Olha que bonito que fica o azul bem clarinho. Não é nem um azul bebê, né? É um azul mais claro. É um azul aqui dessa colcha, assim, com essa madeira meio acinzentada. E bem espaçoso também, ó. 2 janelonas, bastante iluminação natural. É na frente? Na lateral? Essa é na lateral. Ah, na lateral. Então não tem quarto com janela pro fundo. Não tem na nenhum lateral dormitório. e na frente. Exato. Ah, porque no fundo tem aquela sala com pé direito duplo. Exato. Por isso. Exato. Uma graça. Uma graça. Um closet super bom. Tem uma entrada pro ático ali, né? E esse banheiro aqui ficou tão bonitinho. Uma graça, pode ir. Não ficou lindo? Chuveiro com a banheira ali. E aí o espelho, bancada grande, né? Parece até um quarto assim, meio de menina. Sim, né? Porque tem a coxa com as flores. É, bem charmoso. Natália, qual é o perfil dos brasileiros que compram com você? Normalmente são famílias, ou que um casal está sendo transferido aqui para o Texas, ou muitos empresários vindo para o Texas em busca de segurança, qualidade de vida, ou expandir o business do Brasil aqui no Texas, mas eu diria 90% é famílias. São famílias. São famílias. Que legal. E eles fazem um processo de migração. Sim. E aí depois eles vêm e... As pessoas estão comprando a casa antes do Green Card sair ou depois? Boa pergunta. Eu tenho os dois. Tem os dois? Tem os dois perfis, né? Normalmente eles já estão no processo de imigração, vindo de forma legal. Principalmente por ser famílias, eles não querem arriscar tudo, né? Então, assim, nem é o perfil dos clientes que eu atendo de tentar a vida. Eles estão vindo de uma forma bem estruturada, né? E com muita segurança. Então, eles começam o processo de migratório. E aí, quando eles estão, normalmente, com a entrevista agendada, né? Que eles já têm mais ou menos a data que eles vão realmente mudar para cá, aí a gente acelera. Já saiu a aprovação. Exato, né? a gente já começa a busca da casa. Entendi. Né? E eu não te perguntei, e o condomínio aqui? Quanto que é um condomínio aqui, geralmente? Nesse condomínio é por volta de $120 por mês. Por mês. Condomínios novos eles giram em torno de 100 a 180. Tá. Não passa muito disso. Então lá naquela outra casa da semana passada... É por volta de uns 110, 120. 120. E lá no Alexandre? Lá é 180. 180. Ele é na faixa mais alta porque tem muitas áreas comuns, muitas amenities. Tem um lago, tem um lagoon, exato. Ah, entendi. Esse condomínio aqui tem tudo também. Tem 2 piscinas, parquinho, tem um monte, tem um lago no meio de pesca. É bem bacana, tem várias áreas comuns. Que bom. Natália, uma curiosidade. Por que você acha que a vida nos Estados Unidos vale a pena? Nossa, que pergunta. Eu sou completamente apaixonada por morar aqui, de verdade, porque aqui eu falo que tudo que você faz muito bem feito, né, independente do que seja corretor de imóveis, instalar uma empresa, é o país da oportunidade. Né? Você tem sucesso, você tem um caminho, né, para ter muito sucesso. Por outro lado, também para os filhos, em adaptação, educação escolar, em seguir as regras. Eu acho que é um presente muito grande às famílias que conseguem, né, vir para cá, né, e colocar os filhos sair da zona de conforto do Brasil, né, porque realmente muitas vezes você vive uma bolha no Brasil. Então, a gente veio muito em busca disso, de mais qualidade de vida, segurança principalmente. Né? E foi uma grata surpresa toda a nossa dedicação aí na parte de corretor de imóveis, né? De ter dado muito certo e hoje a gente encontrou nosso propósito de vida, assim, de ajudar outras famílias. Que bom. Então... E assim, eu vejo pelo seu canal que o seu objetivo não é só a venda. Não. Né? Você, assim como eu, você tem uma
Você sente um prazer de ser o facilitador desse processo da pessoa sair do país onde ela nasceu para morar num país que não é o país dela. E assim, não é tão simples, né? Não. Vai lá e compra, tá, não sei o que. Não é só sobre a casa. Não né? é só sobre a casa. E não é só sobre o cheque da comissão. Não. Então, assim, eu vejo que você se preocupa, você sabe onde tem as escolas, onde não tem, onde... pouco tempo que a gente conversou da outra vez que eu vim, né? Você já me falou um monte de coisas, dos costumes daqui e tal. Então, assim, é isso que é a profissão, né? Você trazer segurança numa decisão, né? E ver esse brilho no olho, né? Eu brinco que eu atendo meus clientes como se fossem da minha própria família, né? Eu não deixo eles morarem num lugar onde eu não moraria com a minha família. Muito bem. Não é só sobre a venda. Não, né? não então... Esse que é o pior, que eu acho que, por exemplo, a pessoa fala assim, mas eu quero comprar alguma coisa de 400 mil, daí o corretor vai lá e vende, mesmo sabendo que é uma bomba. Né? E aqui, por exemplo, tem construtoras que estão entregando casas com mofo, casas construtoras novas. Eu nem apresento, nem mostro. Por quê? Porque eu já sei dessa reputação. Não é só sobre, a venda. É sobre eles depois vão morar com a família, tem filhos, né? Vão ter toda a dinâmica dentro dessa casa. Então, acho que esse é o nosso papel, assim, trazer essa segurança. E depois, daqui uns 6 meses que eles mudaram para casa, é ligar pra gente, né? Um sorriso no rosto e falar, nossa, não podia estar mais feliz. Não podia, muito obrigado, né? A gente sempre recebe uma mensagem assim, muito obrigado, tá? Eu acho que eles nunca mais vão esquecer da gente. Não, né? O primeiro que vem aqui e muda pra cá, eles vão lembrar que a gente ajudou, porque assim, não é só vender a casa, né? Não. Até você chegar na assinatura e a compra, já é um grande processo. Depois disso, tem todo o trabalho até a entrega das chaves. E depois da entrega das chaves, tem um baita trabalho de pós-venda, né? De ajudar. Liga isso, liga aquilo, faz aquilo. Daí eles chegam, onde compra isso, onde compra aquilo. Então, assim, é uma coisa que vai... Né? E a mudança de país, né? Quando uma pessoa, por exemplo, muda de casa no Brasil, é uma coisa. Quando muda, tem tantas variáveis, né? Tem toda adaptação. É muita pressão de fazer tudo acontecer. É um medo, né? Um medo, enfim. A língua. Então, se a parte da casa, da moradia, desse novo lar, ser seguro, né, confiante, num lugar, num ambiente bom e ter esse suporte nosso que a gente oferece, eu acho que é um presente muito grande para eles. Né? Dá um conforto, tipo... Que bom. Olha, eu estava muito animado dessa vez vir para cá, porque eu sabia que eu ia mostrar a casa para os nossos clientes, né? Meus e seus. Nossos clientes, Alexandre e Fernanda, e também porque a gente ia gravar essas casas que eu queria ver. Né? A gente, eu, André e a equipe, nós ficamos dirigindo aí, olhando só essas casas por fora, né? Sim. A única que nós olhamos por dentro é a casa do Alexandre. Mas gostei, adorei. Gostou? Que bom, gostei. Que bom, fico feliz. O dia que você for pra Flórida, na Disney, levar sua filha na Disney, daí a gente grava lá. A gente grava lá. Tá? Aí eu te mostro lá e a gente vai ver quais são as diferenças. Não, vai ser ótimo. Tá bom? Tá bom, combinado. Gente, então nós vamos terminar aqui. Eu espero que você tenha gostado desses 3 vídeos que nós gravamos aqui no Texas. A revelação da decoração e 2 casas, uma mais ou menos 1.300.000, 1.400.000 e a outra abaixo de 1 milhão por volta de 870 mil dólares. Se você quiser adquirir um imóvel na Flórida, por favor, entre em contato no WhatsApp, que está na descrição, que nós teremos o prazer de atendê-lo. E se você quiser comprar um imóvel no Texas, na descrição vai estar o telefone e o contato da Natália. Eu tenho certeza que você vai estar em excelentes mãos, tá certo? Mais uma vez, Natália, muito obrigado. Eu que agradeço, Você tirou obrigada, o dia para gravar comigo. Muito bom, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Eu te falei no último vídeo, mas repito, você sempre foi inspiração para mim. Obrigado. Quando eu comecei meu canal lá 2 anos atrás, você já tinha uma longa trajetória.
e te admiro muito. É um prazer ter Obrigado. você hoje gravando junto. O seu canal tá indo muito bem também. Tá indo, e vai melhorar cada vez mais. Tá certo, gente? Nós nos vemos na quinta-feira. Não, nós nos vemos no domingo. No domingo, às 8 horas da noite. No domingo, eu vou responder perguntas que vieram do Instagram só sobre o Texas. E eu vou pedir ajuda da Natália para responder essas perguntas também, porque não é tudo que eu sei, tá bom? Então, não esqueça, domingo, encontro marcado às 8 horas da noite. Tchau, tchau! Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.